Fala, família da fé! Mais um episódio. E eu tô de volta, hein? Tá na mesa. Por um pouco tempo, eu acho. Quem Alguém tá sabe? querendo catar meu lugar, mas... Tiramos a Lohara, mas ela vai voltar. É, em breve, calma. É porque, Ela tá no gente... bastidor. Não, mas assim, deixando claro Vamos que lá. é um mês dos homens. É, os mesmos homens, isso aí. Felipe não quer vir pra mesa, então eu tô Não, marcando essa presença vindo de Também o Felipe azul. começou agora. Daqui a pouco ele vem. Vai vir. Tá falando que não, mas ele vai. Ele vai. E antes da gente começar esse bate-papo maravilhoso, eu queria pedir, por favor, galera, já curte aí, ó, a gente dá mais ou menos umas 200, 300 visualizações Daí e pra tem mais. 12, 13 curtidas, cara. As contas não batem. Não tá batendo. Então, ó, já dá o like aí que vai ser top esse episódio. E não esquece de se inscrever, gente, no canal. Isso Ajuda aí. muito a gente, não só a gente, mas o Ministério Palavra da Fé. Perfeito. Quanto mais você se inscreve, curte os nossos vídeos, os cultos, mais o YouTube entrega. Então, mais pessoas vão ser abençoadas e Fique edificadas. ligado lá também no Instagram. O Instagram Isso, nosso a gente tá tá crescendo, tá bem bacana. fazendo uns uns conteúdos cortes. legais. Tem toda semana tem os cortes. né? Acabou o podcast, tem corte. Isso aí. É os momentos mais importantes, as falas mais marcantes tá lá Isso no aí. Instagram, né? Show. Posso apresentar? Claro. Então, hoje a gente tá aqui com um pastor, o cara do surf local. É nóis. Isso é só pra quem de Coqueiral sabe o que é isso aí. Surf local. Tem as manhas, não entra não. É isso aí. Um pastor jovem, com um testemunho lindo demais. E estamos aqui hoje com o pastor Michel. Palmas pra ele aí. Muito bom, muito bom. Show demais. Show demais, mano. Cara, Maravilha. a gente tava com... Eu, particularmente, tava com uma expectativa bem grande de trazer você aqui, porque eu conheço bem pouco da sua... Sei no macro, mas no micro, no pequenininho, eu não sei muito a fundo. Sim. Minha mãe já te deu aula, É. tem vários assuntos. Então... É, mas Marlene também deu aula pra Coqueiral todo mundo, inteiro, né? Não tem como. Tia Marlene, patrimônio do Coqueiral. Então, tipo, eu tava com uma expectativa pra te perguntar algumas coisas. E vamos deixar fluir, que eu acho que vai ser um papo maneiro. Isso aí. Eu acho que pra começar, vamos lá. Da onde Michelzinho nasceu, jogava bola onde, como é que foi? Então, primeiramente, né, quero agradecer aí a oportunidade, agradecer ao Senhor por estar aqui, como nós oramos aqui antes. É uma oportunidade muito boa, né, de estar anunciando a palavra. Nós sabemos que para o Senhor agir, só basta a palavra ela ser lançada e o resto é com Ele, e a gente está aqui para ser um canal mesmo. Eu sou daqui de Aracruz, sou filho da terra, nasci em Aracruz mesmo, lá no São Camilo. Depois mudamos aqui para Orla, ficou em Praia dos Padres durante 2 anos e fomos para Mar Azul, e lá eu fiquei a minha vida toda antes de eu me casar. Casamos, né? Viemos para Coqueiral. Mas esse tempo que eu fiquei no Mar Azul, dos 2 anos até os 30 por aí de idade, foi onde eu me formei, que eu vivi a minha vida toda, onde tudo aconteceu. E tem muita história boa pra gente contar aí. Tem história triste, mas tem história muito boa também. Legal. Eu acabei não falando, mas casado com a pastora Lorena. Sim, sim. Muito bem casado, Muito viu? bem casado. Mas a gente vai chegar nesse assunto também. Isso aí, vamos por partes. Vamos por partes. Então, mas aí você falou que você nasceu, criado aqui no Mar Azul, você sempre foi daqui, então... Sempre fui daqui. E deixa eu te perguntar, eu sou um cara que já fez muita coisa, não parece? Eita. Sou gordinho. Eita. Mas como é que foi o surf pra você? Tipo, como é que você entrou nessa? Então. Beleza, no litoral já seria um pouco mais fácil, mas como é que foi? Sabe? A gente sempre ia muito pra praia, né? Principalmente final de ano, vinha muito turista, então a gente se achava os caras, né, da praia. E só que eu ainda nunca tinha despertado o interesse quando eu era criança, assim, né? Eu fui despertar depois dos 11 para 12 anos, que eu comecei a ver mais o fluxo lá dos nossos irmãos surfistas, né, na praia, e aquilo me despertou. Nessa época foi até um conflito que eu tive, que eu era muito fanático por futebol, eu vivia futebol, meu sonho era ser jogador de futebol, só que eu tive esse conflito com o surf, porque quando eu comecei a ver, eu assim, falei, cara, isso é muito legal. E eu fui também me dedicando ao surf, fui indo, fui conhecendo o meio, vi que era é como se fosse uma tribo mesmo, a galera é muito, muito unida, né? Fala a mesma linguagem, assim, então eu acabei me identificando muito com o pessoal do surf também. Legal. Aí eu fiquei nessas 2 pontes aí, surf e futebol até os meus 17, 18 anos, assim, eu vivi muito intensamente
essa parte aí. Cheguei a ganhar alguns campeonatos regionais daqui da nossa cidade, né? E fiquei durante um tempo assim muito dedicado ao surf, ao esporte de uma forma geral. Bem isso aí mesmo, me ajudou muito o esporte, o surf. Eu tinha até um problema de asma, né? E era um cara assim que tinha muita dificuldade para respirar, para falar. Até assim, eu brinco, de vez em quando rola umas mixagens aí, pessoal, é porque a gagueira às vezes ainda vem, mas era muito pior, porque eu tinha essa dificuldade de respirar. E quando a gente fala, né, trabalha muito essa questão respiratória, então eu tinha muita dificuldade, o surf me ajudou até nisso. Entendi. Mas também teve uns poréns aí com a galera do surf, que eu, não pela galera, mas porque às vezes a gente acaba, né, com a cabecinha fraca, deixa algumas coisas fazer parte da nossa vida que no meu caso não foi muito legal, que foi as drogas, e eu creio que a gente vai entrar nesse assunto aí uma hora. Não sei se a gente já pode falar, né? Já vamos então, porque tem totalmente a ver, né? Tá ligado dentro desse contexto. Porque assim, em todo segmento esportivo, que seja, infelizmente tem coisas boas. Porque tem muito jovem, né? Envolvido. Isso aí, e a gente tá assim, né, cara? Numa idade que você acha que você vai ganhar tudo, vai ganhar o mundo, vai fazer e não vai dar nada, né? Não vai ter sérios problemas. E foi nessa que eu comecei a experimentar algumas coisas, né? Um cigarrinho, ir para umas festinhas, começar a beber e tal. E nessa aí a gente acaba por influências também, óbvio, mas também por escolha. Eu tinha 12 para 13 anos quando eu comecei a me envolver com isso. E eu acabei experimentando a maconha, e daí a gente foi, né, subindo os níveis de uso de maconha. Infelizmente, eu cheguei a usar vários tipos de droga. Eu comecei com cigarro, né, com álcool, que também é droga, e depois eu comecei a usar muito, uma quantidade assim muito elevada de maconha, e mais para frente experimentei a cocaína, o crack, e essas coisas não foram muito boas, né? A gente sabe que a longo prazo, a médio e longo prazo, devasta com a vida do ser humano, devasta com a família, né? Todo um contexto ali que a gente está inserido acaba que, de uma certa forma, afeta a vida de todo mundo. Só que eu não vivi assim os finalmente assim da droga, né? Eu não virei um traficante, eu não roubei assim, né? De estar usando arma, essas coisas. Mas eu fiz muito mal para a minha saúde, para a minha imagem, né? E para a imagem dos meus pais, né? Dos meus familiares. Isso foi muito ruim. Morávamos num lugar muito pequeno, que era o Mar Azul, então todo mundo sabia, as pessoas da região sabiam quem era. O pessoal lá do Mar Azul, né? A gangue do Mar Azul. Só que, cara, o pessoal não fazia mal para ninguém. Assim, só para si mesmo. Né? Não é que não fazia mal para ninguém, é que, cara, a gente era maconheiro, entendeu? O maconheiro, ele, de uma certa forma, ele acaba, infelizmente, contribuindo pro crime, porque ele compra droga, e a droga é uma forma de fomentar o crime. Só que a gente ficava muito nessa, de usar a droga, ir pra praia, pegar onda e ficar lá. Só que é óbvio, tem situações que acontecem que não são muito seguras, né? Nesse meio. A gente andava com pessoas, às vezes, ligadas ao tráfico, pessoas ligadas a coisas ilícitas, assim, né? Então, de uma certa forma, a gente acaba meio que contribui também para algumas coisas, para influenciar outras pessoas, outros jovens. E a gente era muito novo, cara. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a fumar. Então, assim, muito novo, muito novo. E eu só consegui sair disso com 26 anos de idade. Eu ia perguntar para você agora, como é que foi essa transição? Ou, tipo, eu sei que deve ser uma parada muito complicada, mas como é que foi conseguir sair disso? Como foi esse processo? No podcast com o Farlisson, ele já deu uma introdução ali, né? Ele falou ali mais ou menos como que foi. Então eu vou falar um pouco daquilo que me ajudou também a sair e como que foi toda essa história. A gente ouvia reggae desde sempre, mas era um reggae que é conhecido no meio do pessoal que ouve, que estuda o reggae, um reggae mais pop, não falava de coisas ligadas à religião. Quando eu tive contato com um reggae mais raiz, que é um reggae que fala mais de contextos religiosos e tudo, da religião Rastafari, não sei o quê, porque essa religião ela é tirada
de forma assim errada até da Bíblia, mas eles cantam muito a Bíblia. Se você for pegar reggae raiz mesmo, se você for pegar alguns, a gente ouvia muito reggae internacional. E a gente fazia todo o trabalho de ver mesmo, de a tradução e tudo. E tava lá, tava falando de Jesus, tava falando das leis do Senhor, do mandamento, das profecias. E a gente ouvindo aquilo. Só que ouvindo com o espírito errado, né? Sem entendimento. Mas, de uma certa forma, aquilo aproximou a gente da palavra. Caramba. Entendeu? E a gente buscava isso intensamente, porque, cara, eu não sei, só quem gosta de música mesmo, porque é um sentimento, é um envolvimento que a gente tem que é muito forte, cara. Quem é músico sabe. Então, assim, eu não sou músico profissional, eu aprendi a tocar bateria e percussão eu sozinho, assim, é autodidata, né, que eles falam. O Falisson também, né, ele até falou, só que depois ele estudou e ele virou um monstro. Exatamente. Eu não, eu sou muito pequeno, perto do Falisson. Mas, assim, eu me dediquei muito ao instrumento também. A ouvir muito e querer tocar igual os caras, né, essa coisa toda. E a gente formou uma banda na época. Só que antes de formar a banda, a gente já vinha nessa pegada de ouvir a música raiz do contexto, nós vamos ser fiel a isso e tudo. Chegou uma época que a gente tinha até um interesse de de abrir uma religião, cara. Caramba. De abrir uma religião usando a Bíblia, mas também usando a erva. A gente, cara, eu vou falar. A gente já fez culto. Com a erva, cara. Nós orávamos, nós consagrávamos a erva, só que, cara, isso era feito sem entendimento. Né? A gente está falando aqui, eu não estou fazendo apologia, né? Claro. Mas era dentro do nosso contexto, dentro do nosso nível de entendimento. Então, assim, a gente já fez isso. Caramba. Foi até numa época muito ruim da minha vida, de forma pessoal, porque eu estava numa fase horrível de droga, usando muito, e eu não estava fazendo muita coisa assim, de trabalhar, de estudar. Então, assim, eu estava me dedicando à loucura mesmo. E nesse período eu estava morando num barraco, num quarto muito pequeno, eu sozinho, tinha saído de casa. Meus pais tinham recentemente se divorciado, então eu estava assim, num nível de rebeldia extremo, mas eu não sabia que eu estava assim. Eu achava que era só assim, um sentimento ruim, eu vou fazer isso aqui para me desestressar. Você achava que você tinha controle sobre isso? Tipo não, assim, não. Você sabia que... Eu sabia que estava ruim. Entendi. Eu sabia, cara, porque nos 2 primeiros anos que eu comecei a usar as coisas, eu achava que eu tinha controle. E isso foi muito estranho assim para mim, porque o normal é o quê? É a pessoa dizer, não, eu achava que eu tinha controle, mas eu não tinha. Não, eu sabia que eu não tinha controle. Então você já estava... É quando entra essas questões espirituais, cara. Você quer parar, é igual tomar água. A gente estava falando aqui, né, da importância de tomar água nos bastidores. E é uma parada orgânica. A água, você precisa da água para manter o seu corpo numa funcionalidade assim plena, né, saudável. A dependência química, cara, não é para o seu corpo funcionar de forma saudável, é óbvio. Mas o que eu estou querendo dizer é o quê? É que vira uma parada orgânica. Porque o nome é dependência. Então, é igual tomar água. Chega uma hora que o corpo pede. Entendeu? Então, assim, você sabe que é ruim, você quer parar, mas você não consegue. É isso que, às vezes, as pessoas não conseguem entender, cara, na dependência química. Aí, às vezes, chamam, o cara tá fazendo isso, é por safadeza. Tem vários casos. Tem casos que a pessoa não quer mesmo, ela sabe que faz mal e vai dentro. Mas no meu caso, eu queria parar. Nesse período, eu já queria parar. Já fazia uns 8 ou 9 anos que eu estava nessa vida. 20 anos, você tá falando? 22 para 23 anos. Eu falei que foi dos 13 aos 26. Não, foi dos 13 aos 23. Foram 10 anos. E nesse período que a gente estava formando a banda, foi que eu comecei a ver assim, cara, eu preciso parar com isso. E como eu falei, eu estava num período muito ruim. Eu estava vivendo dentro desse barraco. Era um lugar assim muito ruim, quase passei fome lá. O João Grujic, meu brother, meu irmãozão, teve um dia que ele me socorreu mesmo, ele levou lá alguns pães lá para mim, que eu estava assim numa fase muito ruim, como eu tinha falado há pouco tempo atrás aqui. Estava num período horrível, não trabalhava, só queria saber de
zoeira mesmo. Então era uma mistura, cara, de dependência química com um pouco de rebeldia por causa dos pais, que aquilo me afetou muito. Por mais que era um contexto ruim que meus pais estavam vivendo, mas todo filho, cara, ele não quer ver a sua família sendo destruída, né? Ele, de alguma forma, ele quer que aquilo seja resolvido. Então, não dá, mas não tinha como mais, não tinha clima mais, não dava mais. Então, eu entrei nessa parte muito sombria da minha vida. Foi um tempo horrível, muito ruim mesmo. Só que, eu volto a dizer, a dependência química, nesse tempo aí, para mim, ela era como se fosse um remédio. Ela anestesiava, né? Porque você sai da realidade. Então, os problemas, eles de uma certa forma, eles são amenizados, né? Não chega a desaparecer, mas assim, ameniza. Então, de uma certa forma, aquilo ali era bom para mim. Porque, como eu disse, era como uma parada orgânica. Precisava daquilo ali. E por que eu falo que eu sabia que eu não tinha controle? Porque aí vai entrar numa outra questão que a gente pode continuar depois aqui falando, foi aonde eu me interessei de estudar a mente. Que eu fiz o curso de psicanálise, agora eu sou um pneumopsicanalista. E isso sempre mexeu muito comigo, a mente. Porque eu sempre pensei demais, eu sempre pensava muito, imaginava muita coisa. Eu fumava maconha e aí, irmão, eu ia para Nárnia todo dia quase. Então, assim, era uma situação muito bagunçada, entendeu? A gente estava procurando algo sagrado, mas ao mesmo tempo tinha dependência química, tinha as frustrações, tinha um contexto social que a gente vivia ali no Mar Azul, que é um contexto, não chega a ser periférico, né, de favela, essas coisas todas, mas é um contexto assim, à margem da sociedade. Mais humilde. Mais humilde, Então, assim, era uma mistura dessa coisa toda, cara. Então, a gente tinha meio que um grito de protesto ali e tal. Mas aí chegou um pastor enviado do Senhor, meu irmão, que abraçou a gente de uma forma, assim, surreal. Passaram várias pessoas na minha vida e eu sou muito grato a elas, cara. Muito grato mesmo, mas a primeira pessoa marca a gente, né, cara? No caso, foi o primeiro pastor, o pastor Marcos. Ele cuidou da gente assim, como um pai mesmo. E nesse período que a gente estava ali dentro daquele barraco, ele ia lá, orava com a gente. Teve um dia, cara, que a gente estava fazendo um ensaio. E o reggae raiz, de uma certa forma, ele é um reggae mais lento, né? É um reggae mais arrastado, assim. E a gente lá tocando, cara, ele ficou lá com a gente, naquela marofa de maconha, cigarro, aquela coisa toda, vinho. E ele lá, sentado, assistindo a gente, para depois ele só dar uma palavra e orar com a gente. Caramba. Teve um dia que ele dormiu no ensaio, cara. Eu não sei se ele ficou doidão de tabela. Ele dormiu assim, depois ele acordou, mas, cara, ele sempre abraçava a gente. Cara, isso assim, era de uma forma assim, muito obscura mesmo, cara. Ninguém via ele fazer isso. Era muito escondido, entendeu? Não é que ele se escondia, mas assim, isso não ficava público. As pessoas não sabiam as pessoas não sabiam que ele estava fazendo isso. Então, assim, a gente se sentiu muito abraçado, a gente viu um diferencial na vida dele, porque a gente não queria saber de igreja, templo. Não, nós vamos montar a nossa religião, a gente já conhece a palavra, então vai ser dentro dos nossos padrões, né? Gente, se vocês deixarem, eu vou falar. Vai à vontade, tá muito bom, continua. Então, foi mais ou menos assim, cara, que dentro desses 10 anos eu vivi um contexto assim de praticar muito esporte, mas quando foi chegando ali nos meus 20, 21, eu já não estava tanto nessa área, porque a droga ela vai afetando muita gente, né, cara? E da forma desenfreada que eu estava usando, né, como eu disse, experimentei outras coisas. Isso foi muito, muito danoso para o meu corpo físico. Por mais que eu era muito novo, mas, né, cara, não fica aquela disposição toda, né? Degrada muito a nossa vida. Então, aí, nesse período, cara, eu tive experiências muito ruins, mas também o jogo começou a virar, porque tivemos um contato primeiro com a palavra, através da música. Assim, cara, eu penso que Deus, ele tem formas dele trabalhar, assim, que as pessoas nem imaginam, cara. Nem imaginam. A gente tá falando aqui agora,
talvez uma pessoa vai ouvir isso e muda a vida da pessoa, cara. Às vezes uma palavra, uma colocação que a gente faz, e eu tiro que Deus usou a música, cara, para nos alcançar. Foi um primeiro passo, entendeu? Porque partindo desse princípio, cara, aquilo se abriu de uma forma. Então Deus enviou pessoas, Deus usou coisas, usou situações para que a gente pudesse um dia cair dentro de um culto, no lar, dentro de uma casa, e aquilo ali, conhecemos outras pessoas, esse pastor se aproximou de nós, e foi indo, e... Mas você chegou aí para, tipo, caso de reabilitação, essa parada assim ou não? Então, aí o pastor Marcos, nesse mesmo período que ele ganhou a gente para o Senhor, foram no mesmo dia uma conversão de pelo menos uns 10 jovens. Caramba. Num culto. Mas isso foi sendo construído, né? Ele visitava a gente, tal, aí até a gente, não, vão um dia num culto, irmãos, foi no final de uma campanha. Nossa. A gente sabe, né, que o nosso ministério não trabalha com esse tipo de como é que fala? Tipo de trabalho, né? Não trabalha com esse tipo de trabalho, é uma redundância, mas é o que deu para falar. Então, assim, mas a gente não critica no sentido de dizer que é uma abominação. Sim, cada um exatamente. tem a sua visão, a sua São forma de ferramentas trabalho. que Deus vai São dando. ferramentas, isso aí. Não é a que a gente acredita, mas no meu caso foi a forma que Deus usou para nos alcançar. E eu lembro que tinha lá um cartaz, era o último elo da campanha. Irmão, você imagina, 10 doidão indo lá na frente. Irmão, eu nem lembro como é que foi assim o culto em si, mas quando eu vi eu já estava lá na frente e cara, parecia que a gente estava assim num lugar que estava pegando fogo mesmo, cara. Caramba. Foi um negócio assim sobrenatural, todo mundo chorando, todo mundo abraçado, e foi uma conversão em massa, 10 pessoas, né? Mas assim, cara, isso tomou uma proporção aqui nas imediações que, pô, todo mundo sabia quem era a gente. A gente andava no bairro aí, né, cara, e todo mundo, o pessoal ali é... E nesse tempo, várias pessoas iam lá no Mar Azul só pra ver, cara. Olha só. Cara, o que aconteceu aqui foi um avivamento, meu irmão, que a gente viveu ali, porque as pessoas eram cultos muito avivados, assim. Costumava dizer que a nossa igreja lá era uma igreja batista, mas com contexto de Assembleia de Deus. Então, assim, tinha muita palavra, tinha muito ensino, mas também tinha os mantos. Legal. Então, o pau quebrava e era muito assim, cara, novo para nós, né? Ver o pessoal falando em línguas, né? Ver o pessoal às vezes rodando, os helicópteros gospel, mas era uma parada assim que de uma certa forma a gente estava sendo atraído, a gente estava sendo levado mesmo, porque o tratamento do pastor, a forma que eles nos receberam, foi uma forma muito diferente, porque na nossa cabeça, tipo assim, esse pessoal não vai querer saber da gente. Pô, eu de dread. Os caras tudo com aparência assim, né, cara? Pesada. A gente tinha uma aparência pesada. Então, muita pulseira, muita coisa. E aquilo, assim, de uma certa forma, as pessoas tinham medo da gente. Mas é como eu falei, era muito por conta de uma aparência e não pelo que a gente fazia. A gente cometia, cara, pequenos delitos no Mar Azul, o quê? Roubar a manga do pé do vizinho lá, pulava quintal para roubar coco, só por prazer, entendeu? Tinha disponível no bar, mas não vamos tem que zoar o plantão, tem que ser o do cara. Então, assim, eram essas coisas, mas a gente não era gente ruim nesse sentido, assim, né? Como eu já falei antes. E aí, cara, foi nessa igreja lá no Mar Azul que começou essa caminhada aí, até um dia, infelizmente, teve um rompimento lá na igreja, o pastor, ele saiu e a gente saiu junto com ele. Não precisa nem de eu entrar aqui em detalhes, porque não tem necessidade. E aí, cara, ele saiu e alugou uma casa. E foi nós, né, as pessoas que estavam recém lá na igreja, os jovens e algumas outras pessoas, e começou. Aí nessa casa que ele alugou, começou um trabalho de dependência química. Então, nessa casa funcionava durante o dia a casa de recuperação e alguns dias à noite tinham os cultos. Que maneiro. Entendeu? Só que no Mar Azul isso? No Mar Azul. Legal. Só que nesse período, cara, foi aonde eu já estava liberto da droga. Eu fiquei na casa de recuperação, mas eu não estava como uma pessoa que estava se recuperando. Por quê?
Eu vou contar bem rápido aqui como que foi a minha libertação da droga. Foi algo assim totalmente sobrenatural, cara. A gente estava nesse processo aí de caminhada aí na igreja, e eu lembro que um dia, aí nesse período, foram 3 meses, que eu saí dessa casa que eu estava, desse barraco, voltei a morar com meu pai, só eu e meu pai, e eu lembro que nesse tempo de 3 meses, que eu já estava indo na igreja, eu lembro que um dia eu não fumava mais na rua, só fumava em casa. E eu lembro que eu peguei um dia, eu fui fumar à noite, fiz o meu prato de comida, porque dava uma larica, né? Aí eu fui comer, e eu lembro que eu fui jantar, meu pai não estava em casa, e eu lembro que era um horário que passava um culto na televisão. Pode falar aqui o nome? Foi no R.R. Soares. Olha pra você ver, eu assistia, agora não ligando. Cara, ó, foi num culto de igual eu disse, né, de campanha, de elo, de não sei o quê, e eu fui liberto vendo o programa do R.R. Soares, cara. Às vezes que a gente não dá nada, né, por cara? isso que eu tô falando, loucura. Aí, e eu já tinha uma prática de ver, né, o culto lá, porque já tinha mudado um pouco já o contexto da minha vida. Eu fumava ainda, mas já estava mais retraído em casa. E eu falei, eu vou assistir o culto. Tô assistindo o culto, pá, e jantando. Daqui a pouco, no período desse culto, tem uma parte que é dedicada a testemunho. Aí na hora, cara, eu falei, Deus, eu não falei, eu pensei, Deus, se o Senhor colocar um testemunho aí de um jovem que foi liberto da droga, hoje é porque eu sei que o Senhor vai me libertar desse trem. Eu pensei isso, foi assim, muito rápido. Quando começou, cara, apareceu um rapaz na televisão e ele falou assim, aos 13 anos de idade, eu comecei a fumar maconha. Caramba. Cara, aquilo ali, eu já larguei o prato assim, eu falei, rapaz, o que é isso? E aí a minha vida foi assim, não sei o quê, e a minha mãe pediu para mim assistir esse culto. Esse mesmo culto que eu estava vendo, a mãe dele, no caso desse cara que estava dando testemunho, pediu para ele assistir, que era muito bom, que Deus iria falar com ele, que Deus poderia ajudar ele através desse culto na televisão e tal. E ele falou que quando ele ligou a televisão, ele pediu para Deus falar com ele. Mano, olha a doideira. Caraca. Aí eu falei assim, rapaz, parece que é eu, velho. Parece que é o cara lá, Seu sou eu, né? né? Aí assim... Gente, literalmente isso aconteceu, cara. Que doideira. Aí ele falou assim, e quando eu liguei a televisão, o pastor começou a falar. E ele falou umas palavras e parecia que ele estava falando comigo. E a impressão que eu tinha era que o cara estava falando comigo, cara. E ele falou assim, e hoje, graças a Deus, eu tô liberto. Eu tô com não sei quantos anos, não lembro agora a idade que ele tinha, mas era um cara novo também. E eu venho aqui só para agradecer pela vida, né, do nosso pastor aí e tal, pela palavra que ele lançou sobre a minha vida. Aí aquilo ali eu já estava assim, em choque, né, cara? Já estava impactado. Gente, eu tinha acabado de fumar. Eu estava ainda na onda do trem, mas eu estava entendendo. Sim. Quando acaba o testemunho, que o testemunho é gravado na casa da pessoa. E depois eles voltam lá pro culto ao vivo e o cara tá lá e ele vai falar. Aí o R.R. Soares pega, e aí, não sei o que, como é que foi? Pastor, foi muito bom, não sei o que. Aí o cara, vamos dar uma salva de palmas pro fulano? Vamos aí, não sei o que. Ele, não, você tá com a sua filha aí, com o seu filho? Ele o nome da minha filha é fulana e o nome do meu filho é Michel. Cara, nessa hora, eu vi literalmente uma sombra na forma de uma pessoa saindo de mim. Caraca. Do meu lado, assim, ó. Eu tava sentado na cama e vendo aqui a televisão. Eu vi a sombra saindo assim de mim. O cheiro da droga sumiu do meu corpo. Eu fiquei são na hora. A onda da droga passou na hora. Eu levantei, cara, e desci. Eu fiquei em choque, velho. Eu falei, Deus, tá bom. Eu já entendi. Desse dia até hoje, nunca mais, cara. Já vão fazer, acho que 16 anos depois desse dia. Eu não tive recaída, eu não tive... Como é que fala quando a pessoa... A crise de abstinência, eu não tive abstinência. Cara, qualquer pessoa que usa droga, ainda mais no período de 10 anos, ela vai precisar de remédio, ela vai precisar de um acompanhamento psicológico, ela vai precisar de
de alguma coisa, de alguma ferramenta para ajudar ela nos primeiros meses, porque é muito difícil. Crise de abstinência é um trem terrível, cara. É igual assim, pensa numa coisa que você gosta muito. Você vai ficar sem isso, cara. Entendeu? Porque aquilo tá te matando. Igual às vezes a pessoa que come muito doce, comeu muito doce a vida toda e porque é diabética e talvez não vai ter que parar de vez, né? Mas no caso da droga, não tem como. Uma porçãozinha. Não, ainda mais depois que eu me converti, acabou. Então assim, não precisei, não tive crise, não tive recaída nenhuma, não tive nada disso, cara, porque foi algo sobrenatural. Eu costumo dizer, cara, para algumas pessoas, porque vem até mim pais, vem até mim algumas pessoas, porque sabem do que eu passei, né? Para pedir ajuda. E eu falo, às vezes eu até falo assim, cara, no meu caso, foi assim, eu sei que foi um caso à parte. Sim. Até dos meus outros amigos que conviviam comigo, a forma que eles foram libertos foi diferente, entendeu? Não foi igual a minha. E eu sei que foi, cara, algo assim, mas eu fiz uma oração muito sincera, cara, eu estava cansado já. Lembra que eu falei que eu tinha noção, só que eu não conseguia? Então, nesse dia eu falei, Deus, se o Senhor quiser hoje, eu estou disposto. E foi, cara, porque já estava me fazendo muito mal, E depois desse dia, como eu falei, foi algo assim que nunca mais, e depois desses 3 meses, eu estava dentro da casa de recuperação, eu fazia comida para os caras, limpava banheiro, limpava a casa, vigiava eles, cuidava deles. Nessa época era eu, o João e o Wesley. Tem até o John Wesley, né, que é o grande cara aí da teologia. Eu falava, eu estava bem. Estava com o John e com o John Wesley. Então, assim, a gente cuidava dos caras, cuidava dos dependentes químicos que chegavam. E o pastor botou a gente para trabalhar e a gente encarou aquilo ali. Então, eu passei pela casa de recuperação, mas não foi como um dependente químico, porque eu já estava liberto e eu estava lá como um apoio mesmo. Que maneiro. Uau. E você falou que a música foi muito importante para você e vocês acabaram usando isso como ferramenta para alcançar novas pessoas, né? Isso aí. O famoso Luz da Aliança. Luz da Aliança. Como é que Reggae foi? Roots, gospel. Muito bom. E deveria ter gravado no Spotify, mas não tem. Cara. A gente tem umas gravações aí perdidas, mas eu creio que em breve a gente vai conseguir. Mas conta pra gente como é que foi, tipo, a formação. Então, foi uma formação que já existia antes, né? A maior parte das pessoas que estavam na nossa banda antes se converteu. Eu, João, Farlison, Wesley, era a base da banda. E a gente permaneceu, porque a gente se converteu junto ali, né? O Farlison foi antes, acho que ele até falou isso aqui. Se não, eu tô falando agora. Porque ele se converteu antes, acho que 1 ano antes, se eu não me engano, e a gente foi depois. Aí, cara, a gente uniu o útil ao agradável, até porque não tinha muita gravação, não tinha muito reggae gospel. Há 17 anos atrás, tinha muito pouco. E a gente falou, cara, vamos fazer o que a gente gosta e isso vai ser uma ferramenta de evangelismo. A gente chegou, cara, a ganhar um festival de reggae, que não era reggae gospel, né? Eu tô ligado. Foi um festival de reggae secular, tinha 7 bandas, se eu não me engano, e bandas aí de Vitória, que já era meio que consagrada, assim, já tinha gravação e tudo. E o cara ficou de bobeira, porque o Farlison tocando violino. Cara, ele falou assim, cara, vocês já me ganharam quando a gente soube e vocês fizeram questão de dizer que era um reggae cristão, mas que ia estar aqui no festival, que ia secular e tudo. E, cara, foi muito bom porque a galera curtiu mesmo a música lá e teve frutos, tem frutos ainda. Claro. A gente tocou em vários assim ambientes que não eram ambientes religiosos, né? Eram ambientes assim muito fora do padrão assim de igreja. E muita gente assim agregou, muita gente entregou a vida ao Senhor. A gente ouviu depois alguns testemunhos por conta da música que a gente tava ali tocando. E isso é muito bom, cara. Muito bom mesmo. Que maneiro, cara. E pra você, tipo assim, com toda essa experiência, porque tem pessoas que te procuram por conta dos filhos e tudo mais. Hoje você acha que você já, tipo assim, é um cara que Deus meio que já tratou para você alcançar essas pessoas? Porque eu acho que cada pessoa consegue alcançar pessoas diferentes. Por exemplo, eu acho que eu não consigo alcançar uma pessoa assim, talvez por não ter nenhum pingo de noção do que a pessoa tá passando. E você acha que você
Deus tratou você nessa área também para te jogar para isso? Isso Você aí, entende cara. o que eu tô falando? Sim, faz todo sentido, porque a abordagem para evangelizar faz toda a diferença, cara. Eu falo porque isso tem a ver com o meu chamado. Eu sou como um evangelista, só que não de forma assim, como eu posso dizer, aquele evangelista nato, no sentido de aquele cara que só vai pra rua, pega o microfone, porque os tempos mudam, né, cara? A gente costuma dizer assim que Deus, ele não muda, mas ele está sempre em movimento. Perfeito. O que não muda é o que? É a essência, é o caráter dele, é a palavra, mas o Senhor, ele está sempre em movimento. Então, conforme vai passando as épocas, o Senhor, ele tem os seus meios de trabalhar também. Então, eu me considero assim como um evangelista, mas assim para abordar dentro da área, como você falou, que eu fui tratado. Não que eu fique só nessa área, né? Mas quando a gente vai para esse campo, a gente tem muito mais resultado. É muito mais fácil fazer esse tipo de abordagem, entendeu? E também rola a associação da pessoa se sentir confortável em falar com você por você já ter vivido, né? Eu lembro que uma vez a gente foi fazer um evangelismo. Nessa época eu estava aqui ainda em Coqueiral. E a gente foi para Praia Grande. E tem uma parte lá de Praia Grande que é um pouco perigoso ali, né? Alguns bairros ali. E eu lembro que eu falei com alguns jovens que estavam junto com a gente. Eu não lembro agora se vocês estavam. Eu acho que eu tava. Eu acho que eu tava. Porque foi ali numa pracinha que tinha um palco? Isso aí, foi que lá. teve uma situação até que uma das filhas do pastor Adelson entrou dentro de um bar com o pastor Adelson, tiveram uma intrepidez assim sobrenatural e as pessoas aceitaram a palavra ali, eles foram. Mas eu lembro que eu disse para alguns jovens, eu falei, cara, a pessoa, ela fala com o corpo. Então você tem que aprender a fazer uma leitura quando você vai fazer a abordagem para evangelizar, porque às vezes a pessoa ela tá numa condição ali que ela não quer ouvir a palavra, que ela não quer ser abordada, não quer parar no meio da rua. Então você tem que saber abordar. Então você sempre foi bem analisou isso aí, muito tá as vendo, pessoas. cara? É uma parada assim que Jardim no seu coração, isso aí. né? Então isso já vinha de mim, eu já tinha essa questão de analisar, de ver, legal. Eu sempre fui muito detalhista, cara. Até porque eu trabalho com pintura e o pintor, se ele não for detalhista, cara... Trabalha com qualquer jeito. Porque você pode pintar uma parede aí e agora o que vai deixar o trampo massa é você fazer os acabamentos final de forma bem detalhada, porque senão você mata o seu serviço. Então eu lembro que eu tinha muito essa questão já dentro de mim apurada, porque eu odiava, cara, crente assim, vinha, Jesus te ama, não sei o quê, para de fumar, me dava vontade de pegar um maço de cigarro e falar, eu quero fumar. Então assim, é difícil você fazer abordagem. Evangelizar não é algo assim tão simples, ainda mais nos dias que a gente vive. Então eu sempre procurei ter esse cuidado, assim, porque eu sabia que tinha a ver também muito com o meu chamado, muito com isso que você falou aí, né, cara? De já ter essa coisa já meio que dentro, assim, né? Então o Senhor foi me preparando nesse tempo que eu me converti, né, logo no começo, para estar aí fazendo a obra dele, graças a Deus. Mas como é que foi, assim, igual você falou, ser evangelista, né? De fato, não é... Como eu falei, não é assim de ofício, no sentido, evangelista, o tradicional, assim, né? Sim. De ser lá aquele cara mais específico. Mas eu percebo que eu tenho essa veia assim dentro do meu chamado. Mas você percebeu atuando, fazendo? Isso aí. Assim, no processo, cara, foi muito difícil eu conseguir identificar o meu chamado. Porque, cara, eu recebi muita profecia, velho. Vocês não fazem ideia de tanto de profecia que eu já recebi. E eu sempre ficava naquilo, cara, mas o que eu sou, velho? Eu vou ficar, nações, multidões, e eu tô aqui, eu tô... Cara, eu lembro que teve uma época aqui na igreja que eu dei aula pro pessoal da salinha, né, para as crianças. Eu tava no louvor, nos jovens, e era escalado para pregar, e eu falava, cara, mas tocar percussão? Tocar percussão. Então assim, eu tava muito intenso na obra e eu não sabia, cara. E é uma das partes mais importantes, você conseguir identificar
o seu chamado. Que às vezes não é uma coisa específica. Por exemplo, hoje eu sou um pastor auxiliar. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar engessado nesse chamado. Perfeito. Porque a gente tem veias, né? A gente tem direções que o Senhor nos dá dentro do chamado. Então, eu me vejo muito como um evangelista, nesse sentido, porque eu vim de fora da igreja, cara. Eu entendi algumas coisas em Deus, principalmente nesses últimos 2, 3 anos, que vou até falar assim de forma bem didática para as pessoas não interpretarem errado. Eu sou como um de fora que fala para os de dentro. Então, o que é isso? Eu não cresci dentro da igreja. Eu não fui criado em berço evangélico, assim. E a minha mãe sempre me levava muito na igreja católica, só que eu não frequentei assim muito de ser aquele católico praticante, né? Como as pessoas falam. Então, eu não era um cara muito litúrgico, muito religioso. Eu fui até uns 10, 11 anos, até quase que eu me crismei. Eu fui ali, cara, fiz, né, primeira comunhão, essas coisas todas. Mas depois, como eu falei, dos 13 anos até os 23, eu fiquei fora de tudo que era ligado à igreja. Então, assim, por que eu digo que eu sou como um de fora que fala para os de dentro? Porque eu vim de fora, cara. Perfeito. Eu me converti, eu sou uma nova criatura, ponto. Mas eu fui criado dentro de um contexto. Perfeito. Entendeu? Então, isso não dá para tirar isso de mim. Claro. Porque todo o cuidado que Deus teve comigo de me guardar, de me livrar de várias coisas, eu creio que foi para viver esse tempo, cara. Amém. Não tem como fugir disso. Eu não posso agora falar, não, vou esquecer tudo que eu vivi lá atrás. Não, porque as pessoas que me procuram, as pessoas que vêm até mim, como eu falei que eu tenho mais acesso, são pessoas que estão dentro desse contexto. Então não dá para fugir disso. Não dá para fugir desse chamado evangelístico, de certa forma, por conta dessa questão aí. Uau. Maneiro. E tipo assim, hoje você, pra mim, é uma referência, pra igreja você é uma Pô, referência. meu irmão, eu fico honrado de Ah, ouvir isso. isso é fato, isso não é nada novidade. Foi mas igual o Luva de Pedreiro, graças a Deus, pai. E você é uma referência e, tipo assim, tem usado várias estratégias mesmo como pra fazer algumas coisas, né? Na igreja, botar assim. E uma das estratégias, eu acho que Deus tem movido você, a Loren, nas mulheres e você nos homens. Os homens aí. E como é que tá o trabalho lá na Barra? Como é que tá sendo isso? Antes de eu entrar diretamente nisso, deixa eu só, para concluir aquilo que eu estava falando antes, de ser como um chamado, uma pessoa que veio de fora para falar para os de dentro, porque a minha palavra, a forma da minha pregação, a forma que eu abordo as pessoas, não é comum, cara. Não dá para ser comum, como uma pessoa que foi criada dentro da igreja. Como um gospel, no caso. Porque assim, cara, às vezes parece que, pô, o Michel ele tá sendo muito duro. O Michel, às vezes, ele tá sendo muito. Michel tá. Igual quando eu prego, às vezes parece, o Michel tá batendo na igreja. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus. Cara, o cuidado que eu tive pela igreja, o que a igreja fez por mim, agora eu vou entrar aqui num mérito específico do pastor Paulão, do Ministério Palavra da Fé. Cara, essa igreja me bancou num curso lá no Rio, que foi a Escola de Ministros. No início do nosso ministério, cara, a gente tinha, acho que nem um ano direito de igreja. Tava a gente tinha acabado de fazer um rema, tinha uns 2 anos, o Paulão já me lançou para fazer esse curso, bancado 100% pela igreja. Então eu já vinha de um cuidado de um outro pastor lá de trás que me abraçou. Nesse ministério, cara, o Paulão, os demais líderes, eu brinco que eu tive mais mãe e pai aqui nesse lugar. Porque, cara, todo mundo, Michel é meu filho, me tratavam mesmo como filho, cara. Então, assim, eu devo muito à igreja, cara. Devo no sentido, assim, de gratidão mesmo. Eu acho assim, só que não é que eu quero que as pessoas me entendam no sentido, assim, de me justificar. Mas é que, cara, não dá. Entendeu? Não é que Deus trabalhou na minha personalidade, Deus trabalhou no meu caráter, mas eu tenho uma veia, cara. Eu tenho um chamado específico. Entendi. E quando eu falo que eu sou como um de fora, que fala para os de dentro, é como se... como Paulo. Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios. Isso aí.
ele não foi o apóstolo do pessoal que já estava na igreja. Então, ele veio, porque ele também veio de fora. Uhum. E quando ele falava, as pessoas às vezes ficavam meio assim, cara, entendeu? Então, assim, eu tenho também trabalhado isso, e isso é uma construção, as pessoas que estão do meu lado, o Paulão já me instruiu muito, o Josenias, no caso agora lá junto com Alan e Sara, a Lorena também fala muito isso comigo. Michel, você precisa às vezes dar uma segurada. e eu tenho tentado, eu juro, eu tenho tentado. Mas assim, quem sou eu para bater na igreja, cara? Só que assim, o que não só as pessoas de uma forma geral, mas eu preciso entender o que quando eu vou ouvir o Thales, quando eu vou ouvir a Larissa, cara, é específico de vocês. Sim. É o que vocês têm para dar. É a forma. E graças a Deus por isso, né? Sim, é multiforme graça do Senhor, cara. Ele trabalha de várias formas. Então é óbvio, dentro disso eu procuro também ser lapidado, ser aperfeiçoado, ouvir as críticas, ouvir as direções, para que aí entre o quê? Pô, cara, a gente tá lá na Barra, aí eu vou te responder o que você tinha falado aí. Estamos lá na Barra, um contexto social muito diferente do que eu vivia aqui no Coqueiral, do que eu vivia no Mar Azul. Não que a Barra seja um lugar ruim, não. Cada bairro tem suas particularidades, cada bairro tem seus contextos sociais. Sim. E a Barra é um desafio porque o contexto de Barra do Riacho ele é muito desfavorável para o próprio bairro. Vem pessoas de fora lá para Barra o tempo todo. E essas pessoas que vêm de fora, eles não têm compromisso nenhum com o bairro. Eles vão lá para trabalhar, passam tempo, fazem o que tem que fazer e vai embora. E o bairro ele foi criado dentro desse contexto, né? De ter várias indústrias ali perto e pessoas iam ali para explorar o bairro e acabou se criando um contexto social ali muito difícil. E que, graças ao Senhor, cara, tem levantado pessoas ali, a igreja do Senhor, para trabalhar dentro disso. E nesse trabalho que nós temos lá com os homens, que não é fácil trabalhar com homem. É por isso que eu queria entrar nesse assunto. Cara, porque, por exemplo, as mulheres, cara, qualquer movimento que as mulheres fazem, elas abraçam, elas vão, né, cara? Elas se unem muito fácil e homem tem aquela resistência, né? Então, assim, né, é muito difícil, ainda mais assim, no meu caso, eu não sou um cara tão velho assim, né, eu não tenho uma certa experiência, a gente tem 8 anos de casado, meu amor, te amo, fizemos recentemente aí 8 anos de casado, temos 2 filhos, Marley e o Pedro, e às vezes se a pessoa ela é muito daquele, não, mas o que esse cara tem para oferecer aí, o que ele, né, qual que é a história de vida dele? Então, assim, a gente procura trabalhar dentro daquilo que a Bíblia nos respalda e a gente implanta ali dentro do contexto que a gente vive ali como igreja, procurando entender a realidade, né, cara, do bairro, da onde essas pessoas vieram, como elas enfrentaram os dilemas delas, né, cara, os problemas dela. E tem sido um tempo muito bom, cara, muito precioso, porque como a gente também estava conversando aqui antes, tivemos a nossa primeira conferência de homens ano passado, tivemos uma resposta muito boa. Legal. E esse ano nós vamos ter a nossa segunda conferência. Vamos falar aqui, né, já divulgar. Dia 19 desse mês agora que nós já estamos, 19 de novembro, isso aí, nós teremos a nossa segunda conferência de homens lá na Barra do Riacho. Qual horário? Então, a princípio, às 5h30 da tarde, vai ser abertos os portões, né? 0800. Porque a gente crê que vai lotar aquilo lá. 0800, não vai ter. Muito provavelmente vamos lançar aí, né, para fazer as inscrições. E eu já quero aproveitar aqui o espaço para divulgar, para falar, para convidar as pessoas, irmãos, nos ajudem a divulgar. Nos ajudem aí a chamar esses homens para ouvir a palavra, para facilitar a vida das mulheres de Deus aí, porque, cara, uma coisa muito importante. Eu sou homem, Thales é homem, Filipão, homem. Nós temos aqui a Larissa e a nossa amada irmã ali nos ouvindo também. Elas são mulheres e nós temos visto aí o quê? Uma referência muito ruim de homens no século XXI, né, cara? O homem pós-moderno, ele tem se curvado aí diante de um monte de ideologia, de um monte de coisas aí que tem bagunçado com tudo. E como eu falei, não é fácil trabalhar com homem,
Porque, cara, a abordagem com o homem, você conseguir trazer um homem para perto, para fazer um culto, para fazer uma célula, para fazer uma reunião de oração, não é fácil. A gente vê que na maioria das vezes, quando você vai nos cultos, num culto normal aí, tem mais mulheres do que homens. Tem gente que, cara, já fizeram vários testes aí e viram, cara, quando um homem se converte, a família vem muito mais rápido. Quando uma esposa ela se converte, às vezes a mulher fica 2, 3, 5, 10 anos e o mal acabado tá lá, vendo a mulher, orando, se vestindo melhor, tratando ele melhor, e ele lá insiste em ficar naquela vida, porque o homem, cara, isso é a ausência, né, cara, da referência de homem. Perfeito. Às vezes ele não teve, né, um pai com uma referência, então ele tem muita dificuldade às vezes de lidar até com Deus, porque Deus é a figura de um pai. Então quando e às vezes o homem a gente associa isso, né? A referência que a gente teve aqui de pais acaba mas Deus, por que Deus deixou eu passar por isso? Por que Deus deixou eu passar por aquilo? Naquele filme A Cabana, né, representa muito isso. Pois é. Que Deus aparece para ele como uma mulher, porque ele sabia que se fosse como homem, o cara ia ser fechadão contra ele, isso aí. Não deixaria controlar nada. Isso aí. É interessante porque, igual você falou, já tem as dificuldades normais de um homem ser fechado. O homem muitas vezes não fala o que ele tá sentindo. Na verdade, muitas vezes não. A maioria das vezes. Não é tão expressivo, cara, né, Larissa? Isso, não fala. A mulher não. A mulher qualquer coisa já desabafa. E além disso tudo que já é natural, nesse tempo que a gente vive, tem algo além, né? Que é o feminismo muito forte. Então é um tempo muito mais difícil de ser trabalhado, né? O que tem nas narrativas aí, né, cara, da pós-modernidade? É a questão do orgulho. Orgulho de alguma coisa, orgulho não sei o quê. Então, cara, o que é o orgulho? Não é algo associado pro bem, assim, de forma saudável. Não estou dizendo também, não estou direcionando essa palavra para um sentido mal, né, pejorativo, não. Mas o orgulho, quando ele não é trabalhado de forma correta, é danoso, cara. Entendeu? Então, assim, o homem ele é muito orgulhoso nesse sentido, às vezes, de expressar. O cara tá morrendo, mas não deixa, às vezes, alguém dar um abraço nele, orar por ele, não chora, não demonstra, né? Isso que a Larissa falou, isso é muito verdade. A demonstração de fraqueza pro homem é uma parada muito complicada. Pois muito complicada. Mas aí, isso é perigoso. Uma pergunta. Você entrou na parte de psicanálise, Psicanálise. Né? Por que exatamente? Então... Cara, eu sei que... o podcast... Deixa o pau quebrar, mano. Você não tem compromisso, né? Não, eu tenho, mas a gente vai indo. Como eu falei, né? Eu não sou psicanalista, eu sou pneumapsicanalista. O que é isso? O nosso curso de psicanálise, ele é um curso diferente dos cursos tradicionais de psicanálise. Pneuma deriva da palavra espírito, né? Fôlego de vida. Então, foi um curso de psicanálise que é voltado, o ensino é totalmente ligado aos princípios bíblicos. Entendeu? Tem as técnicas né, da psicanálise, as abordagens e tudo, mas a base dessa escola é uma base bíblica, uma base paulina. Então, assim, por isso que é pneuma psicanalista. Não é só psicanalista, porque a psicanálise tradicional, basicamente, ela não crê que o homem é um espírito, tem uma alma e habita no corpo. Para Freud, o homem era só corpo e alma. Era só sentimento, emoções e sensações. Mas nesse curso, não. Esse curso ele entende que o homem ele é um ser espiritual, ele tem uma alma e habita no corpo. Até porque a Bíblia dá essa diferença, né, de espírito, alma e corpo. Então a gente trabalha dentro desses princípios, entendeu? Aplicando princípios bíblicos para trazer uma ferramenta, entendeu? E mas você fez, claro, além para ser uma coisa a mais como pastor, mas você também pretende atender pessoas? Isso aí, assim, você tinha me perguntado, né? Como eu fui parar aí? Lembra que eu falei antes? Eu já tinha essa questão. Eu já era um cara ligado, a mente, eu pensava demais, analisando, vendo algumas coisas muito em detalhe. Eu sempre tive vontade de fazer um curso desse, ou psicanálise ou psicologia. Aí alguém me falou da psicanálise um tempo atrás. Aí eu falei, cara, eu preciso achar uma escola assim que não seja algo assim tão... igual curso de teologia. Tem curso de teologia que você faz, que você sai de lá ateu. Aí a gente teve até uma experiência que não foi muito boa com a escola de psicanálise. Foi, na época, eu e a Luciana, a gente
A gente começou esse curso junto, mas não foi uma experiência tão boa. Graças a Deus que a gente saiu, porque era a psicanálise tradicional. Não criticando a psicanálise tradicional, mas dentro daquilo que a gente acredita, né, cara? Exatamente. Aí, pô, a gente, através até do Everton que conseguiu achar essa escola, é a AEP, é a Escola de Psicanálise que tem aqui no Espírito Santo, Escola Evangélica de Psicanálise. Aí, cara, desde a primeira aula que a gente foi, a gente percebeu que era diferente, e a gente continuou e graças ao Senhor deu tudo certo. Incrível, assim, pô, né? cara, quando eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, meu irmão, era isso aí que eu sempre estava procurando e graças a Deus eu nasci achei. pra isso aqui, ó. Isso aí, cara. E dentro do que o Thales falou, eu pretendo atender? Sim, eu já estou atendendo. Já tô atendendo. Hoje, eu não posso abrir um consultório assim, porque eu preciso ter uma formação... como é que fala quando você faz faculdade? Acadêmica? Não. Nível superior. Superior. Precisa ter um nível superior. Porque a psicanálise, ela não é igual ao curso de psicologia. Ela não é reconhecida no sentido científico aí. Perfeito. Porque as bases da psicanálise é totalmente diferente das bases da psicologia. Então, assim, você precisa ter qualquer uma formação. Se eu fosse engenheiro químico, Você precisava ter uma formação na faculdade, nível superior, para poder... Para eu conseguir abrir uma clínica aí. Uma clínica não, um consultório. Mas isso como não me impede. Então, aí eu posso usar para atender as pessoas. Foi muito bom para mim mesmo. Sabe o que deve ser legal? Porque é psicanálise. Então, análise das pessoas, você deve ficar se coçando para não analisar toda hora. Então, no começo, é igual quando a gente faz o rema. Quando a gente faz o rema, a gente já... a palavra, tudo, a gente pega, a gente fica ali, né? Então, logo no começo, não é que você fica analisando as pessoas. É algo que está muito fresco. Então, assim, você começa a analisar. Porque é igual assim, ó, na psicanálise e em outros cursos, tem a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Lá é PNB, é Programação Neurobíblica. Nossa. Então, você não está analisando só o comportamento em si, entendeu? Porque tem gente que pode estar de braço cruzado, tem gente que fala, não, isso é um comportamento de quem não está receptivo. Mas aí, quando você vai conversar com a pessoa, você vai entender do porquê. A psicanálise, ela não trata dos resultados em si, ela trata do porquê, lá na raiz do problema. Então isso, pô, cara, isso é uma ferramenta gigante. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. E hoje eu consigo aplicar isso na minha vida pessoal também, né? Porque você se autoanalisar também é muito bom. E de uma certa forma eu consigo ajudar algumas pessoas. Então, assim, se alguém quiser precisar de ajuda nesse campo aí, porque, ó, eu tenho buscado alguns contatos com pessoas também de casas de recuperação. É uma demanda assim que gigante. Então, você vai trabalhar, você tem campo para você trabalhar dentro disso. Então, assim, se alguém tiver com alguma dificuldade, precisando de alguma coisa, a gente pode orientar, pode indicar também outros profissionais. A gente crê na palavra, cara. A gente sabe que o Senhor ele pode fazer diversas coisas, mas ele deixou também as ferramentas, né? Sim. Então, são completamente aí saudáveis e bênçãos na vida das pessoas. Show demais. Muito bom. Vamos para as perguntas? Eu tinha muito mais perguntas, mas... tinha muito mais coisa, né, cara? A gente programa para falar algumas coisas, né? Mas o papo vai... Você trabalhou naquele instituto de aquamarinho ali na Balsa, não trabalhou? Isso, Não, mas fala não. Fica no ar Deixa aqui, pra lá. ó. Fica no ar Deixa pro aqui. próximo. Gente, já coloca Michel na lista aí pra ele voltar. Porque senão... Ó, Farlin também. É outro, cara. Muita história para contar, né? Gente, mas vamos lá. O pessoal perguntou. Primeira, o que você mais sonha e deseja dentro do seu chamado pastoral? Então, hoje, a minha mentalidade com relação a chamado, ela mudou em que sentido? Como eu falei, fomos para a Barra do Riacho, a gente está ali, né, com algumas pessoas trabalhando de forma intensiva, mais ligada ao nosso chamado, homens e mulheres, lidando com os aspectos sociais lá da Barra. Então, como eu tinha dito, que eu recebi muita profecia, ouvi muita coisa, Michel, você vai isso, você vai aquilo. Então, assim, eu acalmei o meu coração nesse sentido. Eu falei assim, Deus,
hoje minha terra prometida é Barra do Riacho. Amém. Então, se eu que tiver de ficar lá na Barra até Jesus voltar, é lá que eu vou ficar, para cumprir o chamado do Senhor. Então, assim, hoje o que arde no meu coração é cumprir o chamado aonde eu tô. Perfeito. Eu tô ali, eu vou me entregar o que der para entregar ali, me dedicar às pessoas, às vidas, porque, cara, isso é muito importante. Você tá tocando em vidas, em famílias. Mudando histórias, né? Mudando histórias e afetando a vida das pessoas através da sua vida. Então, isso é algo assim, é muito importante e é algo assim que é muito, não vou dizer que é arriscado, porque dependendo do que você fala e direciona a pessoa, mas assim, cara, você tem que ter um cuidado. Você tem que ter uma dimensão do que você está fazendo. Então, eu vejo hoje muito isso, que o nosso chamado, meu e da minha esposa e dos meus filhos, que a gente está junto, né? Claro. Não é um chamado só, mas é muito dentro disso. É nos dedicarmos 100% aonde a gente está. E se o Senhor quiser trazer a gente aqui para o Coqueiral, para o Sauê, levar para a África, levar para onde for, aonde Ele quiser, vai ser lá. Hoje é estar ali o tempo que for preciso e se entregar ali 100%. Amém. Maneiro, muito bom. Amém. No assunto também, como a psicanálise auxilia no seu chamado, no entendimento das escrituras. Isso aí. O que eu não posso deixar acontecer é, durante a pregação, às vezes, durante a aplicação, às vezes, de alguma coisa bíblica, eu misturar com algo técnico, para mim não robotizar, entendeu? Então, assim, eu posso até usar a ferramenta, mas eu tenho que estar sempre entendendo o quê? Tomar cuidado. É o Espírito. É o Senhor que faz pregar, isso aí. Então eu não posso, porque senão a gente tende a ir para um campo que é muito perigoso. De fazer, às vezes, da ferramenta algo básico, algo principal. Então, não, o princípio é o que? A palavra. Perfeito. O que vai mover é o Senhor através da palavra dele. Então, aí, às vezes, quando você vai pregar, quando você vai falar alguma coisa, você pode até usar um testemunho, falar alguma coisa. Mas a base tem que estar sempre entendida assim. É a palavra, é o Senhor que faz. Amém. Perfeito, maneiro. Você tem algum pastor referência hoje, assim? Então, cara, várias pessoas foram referência na minha vida, como eu falei, né? Pastor Marcos, lá atrás. Depois, eu tive uma experiência muito rápida com o pastor Wilson, na Igreja Batista. Foi muito rápido ali. Então, aqui, cara, todos os pastores que o Senhor colocou na minha vida, de certa forma, foi uma referência. O que a gente tem que entender, cara? A referência não é um ponto final na nossa vida. Então, pessoas são referências e é por um tempo. Por exemplo, hoje, uma das referências que eu tenho é o próprio Josenias. Por quê? Porque eu estou ali com ele o tempo todo. Então, assim, os meus erros e os meus acertos tá sendo ali com ele, junto com o Alan. No tempo que eu vivi aqui no Coqueiral, o pastor Paulo, o Everton, cara, igual assim, quando eu ia lá tava para ir lá para a África, sempre ele estando ali comigo, né, me monitorando. Como eu falei, através do pastor Paulão, cara, eu fiz esse curso lá no Rio, que foi um divisor de águas, é completamente diferente do Rema. A Escola de Ministros é um curso que prepara líderes mesmo. É para quem já... É como se fosse um pós, né? Uma pós-graduação do Rema. Que legal. Então, assim, muito referência, cara. Para mim, foram esses grandes homens do Senhor. Às vezes a gente tende a colocar, né? Os pastores aí do YouTube, famosos, né? Os famosos. Não, cara, quem suporta as nossas doideiras, quem suporta, às vezes, quando a gente... Dentro, né? Tá mal ou faz alguma coisa errada, né, cara? São essas pessoas. Então, assim, eu não diria que eu tenho uma referência, mas eu tenho várias referências aí que foram essas pessoas que eu citei aqui. Se eu esqueci alguém, depois eu lembro e falo. Muito bom. Vamos lá. Você se imaginava pastor? Olha só que doideira, né? Eu me imaginava, cara. Eu lembro que teve um dia lá em casa que foi um dia muito conturbado, assim, né? Discussão com a minha mãe, com o meu pai e tal. Eu lembro que eu estava saindo assim de casa, aí a minha mãe, Michel, onde você vai, não sei o quê. Eu falei assim, mãe, vocês me conhecem, um dia vocês vão ver o que eu vou virar e tal. Só que na minha cabeça eu já tinha a intenção de me converter, de entrar para a igreja.
Só que eu achava que isso ia ser bem depois. Eu falava, não, eu vou curtir, eu vou... E eu até falei com a minha mãe, se brincando, eu falei assim, mãe, se eu quiser eu posso ser até um pastor um dia. E eu falei com aquilo, eu fiquei na mente, depois eu falei, cara, o que eu falei? Mas faz sentido, porque, né, cara, eu creio que um dia eu vou pra igreja, eu vou virar evangélico e tal. E eu já tinha isso em mente, mas é óbvio, né, a gente não tinha a proporção de como isso iria ser, né? A gente não tem aquela coisa de prever o futuro, mas eu já tinha em mente, sim. Mas eu não sabia que ia ser tão desafiador. Mas é muito bom, cara. É muito bom porque, como eu falei, você toca em vidas, toca em pessoas e isso não tem preço. É algo assim sobrenatural de Deus mesmo, a bondade dele, a graça dele com as nossas vidas. Cara, eu era um drogado, cara. Eu vejo assim as pessoas vindo pedir conselho para nós, vindo pedir, cara, me ajuda dentro disso. Às vezes eu olho e falo, Deus, você tem certeza? Né? Você tem certeza mesmo? Caramba. Mas o Senhor é maravilhoso. Ó, tem uma pergunta aqui que você já contou várias, mas se você já teve algumas experiências sobrenatural, se sim, conta como foi. Aqui já falou um monte, né? Mas tem assim, mais cara, alguma? tem uma que é assim, supera qualquer outra. Assim, né? Dentro desse sentido de experiência, né? Teve uma vez, cara, a gente estava aqui em Coqueiral, eu não me recordo agora, eu acho que a gente estava na Igreja Batista ainda. E tava eu e alguns jovens, estava eu e o João, tinha 2 irmãos que eram da Betel aqui da Praia dos Padres, e tinha mais uma outra pessoa que eu não me recordo agora. Acho que o Wesley estava junto nesse dia também. E a gente estava num negócio de ir para a praia orar. Qualquer coisa, não, vamos lá descer lá para a praia, vamos lá orar, aqui embaixo, aqui nos coqueiros. E nesse dia, cara, a gente tinha intenção de ir, mas algumas coisas não estavam dando muito certo. Aí a gente passou ali, acho que foi comer alguma coisa, e falou, vai ainda, vai, não vai? Eu falei assim, não, meu irmão, o Satanás está querendo que a gente não vai, é aí que a gente vai mesmo. Pegamos, descemos, fomos lá para a praia e começamos a orar. Aí, cara, chegou uma hora que a gente intensificou a oração e uns começaram a pregar lá, né, a declarar algumas coisas. Teve uma hora que a gente deu os braços assim, fizemos uma roda entre nós, a gente abraçou e a gente começou a declarar algumas coisas e aquilo foi se intensificando. Daqui a pouco, meu irmão, caiu todo mundo na areia da praia lá, aquela coisa, aquele derramado do Espírito. Cara, uma coisa assim muito... pura, entendeu? A gente não estava indo lá para buscar nada de sinal, de nada dessas coisas. A gente estava indo lá para orar mesmo, para se entregar ao Senhor. Cara, e nessa hora que a gente se esparramou assim no chão lá da praia, lá na areia da praia, o João apontou assim para mim, Michel, olha isso aí. Eu falei, o que foi, João? Ele, olha. Na hora que eu olhei em volta assim de mim, cara, tava verde, de neon assim, parecia que tinha um neon debaixo da terra assim. E aquilo estava brotando assim na areia. E a areia ficou verde, esverdeada, assim, brilhando. Eu falei, cara, o que é isso, João? Meu Deus, ele começou a chorar. Aí eu lembro que o Tiago, o irmão do Túlio, ele pegou, cara, ele cavou a terra assim, ó. E quando ele cavou, cara, aquele negócio começou a brilhar mais. Cara, a gente ficou assustado com aquilo. Ele era como se fosse assim, né? Uma mínima imagem assim, eu acho que da glória de Deus, cara, porque era uma mistura assim de alegria com temor. Cara, era um trem assim, cara, que doideira. A parada ficou brilhando assim na praia, aquele negócio assim chamando a atenção mesmo, e a gente não conseguiu ficar no lugar. A gente ficou temeroso, a gente foi embora, cara. Cara, vamos embora daqui. Deus, sei lá o que vai acontecer. E a gente começou. Mas só que, cara, foi tão louco que a gente foi embora. A gente tava de bicicleta, todo mundo tava de bike, e a gente foi embora andando. Ué? A gente foi a pé até no Mar Azul, cara. E a gente começava a falar da glória de Deus. E, cara, o que é aquilo? A gente precisa se santificar mais. Deus visitou a gente, não sei o quê. E a gente foi embora a pé, testemunhando, falando, mas assim, cara, que Deus quer com a gente, que negócio é esse? Então, assim, foi uma das experiências assim, que a gente teve muito em comum. Uau. Muito bom. Doideira. Ó, teve uma pergunta que não tá na caixinha, mas se você pretende voltar com um projeto de surf. Vocês fizeram um tempo, né? Então, ó, lá na Barra hoje, nós temos alguns projetos sociais lá, né, que a igreja tem trabalhado. Lá tem uma escola de surf até, lá na Barra. Assim, eu sei que tem uma instituição, não sei como é que está o funcionamento lá. A gente até estudou a ideia de juntar, né, fazer uma fusão
Porque o cara já tem lá, né? A escola de surf. Aí, pô, nós vamos Sim. montar outra pra... Entrar com a palavra. Às vezes seria até uma forma de atrair, né? Mas a gente precisa de gente, cara, disponível. E pra ir pra praia, porque na época que a gente tinha aqui com a Afroeuro, chegou a ter quase 30 alunos. A Lohara, ó, Lohara... Surfista. Lohara e ela, a Júlia, as meninas já estavam assim, já ficando em pé na prancha, já estavam se achando a surfista. Só que teve uma época que deu quase 30 pessoas, cara. Então, assim, tinha dia que era num sabadão, tinha onda, aí os bonitos iam pra onde? Surfar. E eu ficava quase que sozinho lá. Então, não dá pra você ficar com 30 pessoas lá na praia, né? Sozinho. Então, assim, eu preciso ver isso aí com mais tempo pra... Mas ainda é uma coisa que você Então, pensa? passa na minha cabeça, às Aí, vezes. ó, Gabriel tá na cata. Passa Gabriel. na minha cabeça. Gabriel voltou pra... Vamos ver se às vezes aqui em Coqueiral é mais fácil do que fazer lá na Barra. Por conta dessa questão aí. O acesso à praia lá não é muito bom também, entendeu? Aí isso dificulta um pouco. Lá tem. Mas também não descarta a hipótese, entendeu? De fazer. Pode fazer lá, pode fazer aqui, pode fazer no Sauê. Cada final de semana ter aula em algum lugar, que é muito bom, cara. Como eu falei, o esporte é algo assim fantástico, ajuda muitas pessoas e é uma ferramenta que de aproximar, né? dá até para acessar também as pessoas ali, para evangelizar elas. Verdade. Muito bom. Vamos lá, última pergunta. Um defeito e uma qualidade sua, apenas um de cada. Eita, poxa. Então, eu acho assim que questão de defeito é pensar demais para tomar alguma decisão, entendeu? Às vezes algumas coisas eu creio que na minha vida poderiam ter sido feitas assim mais rápido e eu acabei, né, por conta de pensar demais assim, né, acabar deixando passar um pouco de tempo aí a mais e isso não foi muito bom. E eu acredito que uma qualidade tem a ver também com isso, que quando a gente pensa demais, como eu falei, a gente acaba sendo muito detalhista, né? Então, coisas que às vezes as pessoas passam despercebidas, eu falo, não, eu vi, eu percebi que tava faltando alguma coisa que vocês não viram, mas eu vi. Show então, demais. tem a ver com isso. Caramba, Isso? Passou rápido. Nossa, tinha muita pergunta. O Thales deve estar com a cabeça aqui, ó. Depois a gente tem aí o segundo episódio. Por favor, volte. Volte mesmo, foi muito bom. Isso aí. Obrigadão mesmo pela presença. Show, eu que agradeço aí. Quero parabenizar vocês, viu? Um trabalho muito bem feito. Creio mesmo que está gerando frutos aí, cara. É algo que é uma ferramenta muito boa, tem alcançado as pessoas aí. O mundo tem feito isso, né? De forma tão exemplar e eu creio que os crentes aí vão invadir essa área aí que é muito boa. Então, quero parabenizar vocês por essa iniciativa, que o Senhor possa estar honrando a vida de vocês, capacitando, enviando recursos, enviando pessoas para estar patrocinando em breve aí, ó, vários patrocinadores aí passando nessa tela e só vai melhorar. Em nome de Jesus. Show demais. E obrigada mesmo, galera, vocês que ficaram até aqui. Né? É isso. Sei lá. É nóis. Eu queria pegar muito mais coisa, mas tá bom. Não demora muito não, então, pra chamar. Tem que chamar logo. Ele vai anotar, chega em casa. Com certeza. Isso aí. E, galera, uma novidade. Lembrando que agora o Ministério Palavra da Fé tem um Instagram do Ministério. Isso. Então, ó, se rolar esses projetos aí que o Michel falou de surf, todos também, os projetos de Coqueiral, do Sauê, da Barra... Conferência de Homens vai estar lá também. Isso aí. Tudo que é projeto do Ministério vai estar nesse Instagram do Ministério. Então, a gente vai deixar aqui o link aqui embaixo pra vocês seguirem, porque ele é novo, foi criado essa semana. Então ajuda a gente a seguir lá. E é isso. Até a próxima quarta. Isso. Michel, mais uma vez, muito obrigado. Show. E é isso. Top. Falou, galera. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.